Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo, meio de surpresa, mas para a gente tratar de um tema bem interessante que tá aí nessa semana. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar, as pessoas chegarem. Me avisa se estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Beleza. Bom, gente, hoje vou trazer um bate-papo aqui bem descontraído, tá? O tema é mudança. A gente vai falar um pouquinho sobre como a mudança ela existe na nossa vida e como ela é necessária, que a gente entenda e se adapte a ela, né? E tenha menos resistência aos processos de mudança que acontecem na nossa vida, né? E tem tudo a ver com o que a live foi, né? Nós falamos sobre propósito ontem. Propósito, que é um tema que também está muito relacionado à saúde, né? Se você quiser dar um pulinho na live depois para você assistir e entender, né, um pouquinho mais sobre a questão do propósito, né? E como que o propósito ele está associado à mudança, né? Porque sempre que a gente tem um propósito na nossa vida, a mudança ela acontece de forma mais fácil, ela é mais tolerável muitas vezes, porque a gente entende que alguma coisa vai acontecer, mas que é para melhor, né? A mudança que é favorável a gente está mais acostumado, mas aquilo que sai dos nossos planos a gente tem mais dificuldade, né? Sempre assim. Isso sempre acontece com a gente tá sem expectativas para poder lidar com algo imprevisto ou com algo ruim que acontece, mas essas coisas acontecem e não tem como a gente lidar. Eu trouxe até um exemplo disso na live ontem, que são as posturas do yoga, né? Quando a gente está praticando asana, a gente está lá naquela postura e aí muitas vezes está desconfortável, a gente está sentindo dor, a gente está sentindo desconforto, mas a gente não tem o que fazer, é ficar lá e respirar, né? E na nossa vida é a mesma coisa. A gente muitas vezes não está num trabalho que a gente quer ou não está realizando algo que nós queremos, mas a gente precisa permanecer, né? A gente precisa estar naquele lugar porque nós dependemos daquilo, nós precisamos estar ali porque não temos no momento uma outra solução. E é tão louco isso, né, que a Polly falou aqui sobre a zona de conforto, que às vezes a gente tem a resistência à mudança, ela vem inclusive para coisas que estavam sendo nocivas, né, para nós. Se você está aqui no Cultive Ser, você provavelmente se deparou com a questão de rotina, que a gente fala muito sobre rotina, né? A gente fala sobre saúde. E aí tem coisas na nossa rotina que são ruins para a nossa saúde, tem coisas que vão causar doença, mas mesmo assim, parte nossa ainda não consegue se desapegar delas, não consegue, sabe, deixar esses maus hábitos, não consegue introduzir hábitos novos. A gente está sempre se deparando o tempo inteiro com escolhas. Então eu acordo de manhã e eu tenho a escolha de ser alguém diferente, mas muitas vezes eu tenho a opção ali que é mais fácil de seguir no automático, né? E seguir no automático é essa complicação toda, porque se a gente segue sem perceber o que acontece no presente, a gente vai somatizando as coisas, a gente vai tendo cada vez mais problemas e isso vai se desencadeando na nossa saúde porque nós tomamos más decisões, né? A nossa decisão foi errada, a gente depois acaba se surpreendendo, né, com uma doença, um desequilíbrio, mas a gente não percebe muitas vezes que a gente causou aquilo lá, né? E eu não tô falando isso para também assustar vocês, falar, nossa, agora eu tenho que estar... Não, você estando consciente,
do que está acontecendo, você vai entender que o seu desequilíbrio ele também tem cura, e a cura está muitas vezes no que você está fazendo na sua rotina, né? No que você consegue mudar, e no que você não consegue mudar, tem algo que você vai poder fazer para conter os danos daquilo que está te levando a causar, a ter o desequilíbrio, né? A ter aquela condição. E na nossa vida funciona da mesma maneira, né? É muito interessante ver como as culturas humanas elas já entendiam a importância de se adaptar à mudança, a importância de entender que ela existe, que ela faz parte da natureza, né? Ela começa dentro da gente, ela está na gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele está o tempo inteiro se modificando. Ele está o tempo inteiro se adaptando, mudando processos, né? A gente está o tempo inteiro fazendo esse mecanismo de homeostase, que é esse mecanismo de equilíbrio, né? Por exemplo, a temperatura. A temperatura é um exemplo bom, porque a gente está sempre tendo alterações de temperatura. Algo esquenta mais a gente, ou algo esfria. E o nosso corpo ele tem um mecanismo de resfriar ou de aquecer o nosso corpo, né? O que está precisando ser aquecido. As zonas vitais, né? Então a gente tem que entender que esse mecanismo ele também acontece em coisas que a gente acha que não mudam. Por exemplo, os seus ossos. Até os nossos ossos estão em constante mudança, porque eles estão se refazendo o tempo inteiro. Células, né, estão se refazendo, estão mobilizando o cálcio de um lado para o outro. Nós perdemos, os nossos ossos eles vão perdendo, eles vão ficando mais porosos conforme a idade. Isso é o processo de metamorfose que está acontecendo o tempo inteiro. E a gente, quanto mais a gente se apaziguar com isso, entender que é assim mesmo, mais fácil talvez fique de viver, né? Mais leve, porque a gente tem aquele ditado, né, gente? Que o que não tem remédio, remediado está. Então, para algumas coisas a gente não tem esse controle, a gente só tem que entender que ali está mudando e seguir o fluxo, seguir a dança, né? Exatamente, Poliana. Ter uma rotina bem fundamentada é automatizar coisas boas, exatamente. Porque a gente vai deixar algo que faz bem para o nosso organismo, para o nosso corpo, como algo automático, como algo que a gente, por exemplo, já acordar e tomar água em jejum. A gente vai deixando isso automático e a gente vai sentindo o benefício daquilo, e aí aquilo se torna um hábito. No começo você precisou forçar um pouquinho para essa mudança se concretizar como hábito, mas aí depois de um tempo você vai percebendo que ela vai acontecendo de forma natural, de forma automática, né? Você vai ficando cada vez mais craque em se cuidar, em se perceber, né? Estar presente ali com o seu corpo. Você acorda já sentindo uma coisa, você já sabe o que aconteceu. Esse tipo de presença como eu falei também na live, é um treino. A gente está constantemente treinando a nossa presença, treinando a nossa capacidade de sentir, de estar presente, né? O yoga trabalha muito isso. E quando você está numa postura que está ali desconfortável, você está trabalhando com a sensação daquele desconforto. Quer dizer que vai ser sempre desconfortável? Não, muitas vezes você encontra conforto numa postura que há uma semana atrás, um mês atrás, era desconfortável. Todas as vezes foram desconfortáveis. Mas esse é o processo tão... Eu falo para os meus alunos, né, que é tão gostoso quando a gente vê acontecendo, porque você vai percebendo essa mudança gradual e se você não tem a presença, você vai achar que você chegou de A a B como mágica, mas foi um caminho. Quanto mais presença você tem nessa construção, mais gostoso é essa evolução dentro do yoga, né? E quanto mais você retém essa sabedoria da mudança, né, da nossa adaptação, mais você consegue expandir o que você pratica lá no tapete para a sua vida, né? O yoga você aplica a sua capacidade de ser humano com você mesmo.
né? Porque se você está numa postura, você primeiro tem que respeitar o seu corpo, os seus limites, você tem que trabalhar a sua não violência, né? Você tem que trabalhar a sua verdade. Então, é muito rico. Se você tem essa noção, você consegue entender como aquilo se estende, né? Como uma postura, né? Por exemplo, a postura da criança ou do guerreiro vai se estender para a sua vida, né? Porque é assim que funciona. Tudo que contém sabedoria, né? Uma sabedoria grande, assim, de filosofia de vida, passa a ser aplicado para todas as suas áreas da vida, né? Vai se tornando uma coisa de uma dimensão muito grande. Falando sobre ainda as tradições, né, as culturas humanas, a gente tem um maior conceito que está ligado à homeostase, né, para ser explicado na medicina chinesa, que é o Yin Yang. O conceito justamente das mudanças que existem na natureza. A gente tem o Yin como um aspecto mais passivo, um aspecto mais material, né? Ele representa algo frio, né? O Yin ele tem essa característica. E a gente tem o Yang, que é o oposto, né? O Yang é quente, ele é leve, ele é mais expansivo. Estou falando de aspectos, né? Como uma metáfora para traduzir o que acontece na natureza, né? O nosso dia começa assim, o dia ele começa geralmente com a temperatura mais baixa, exceto quando a gente está na onda de calor, né? Daí a gente estava com calor 24 horas. Mas em tese existem variações mesmo nesse calor aí, né? Começa com um calor menor, ele vai ter o ápice do aquecimento, né? Onde tem a temperatura máxima que ele vai chegar, e depois ele vai resfriando, né? Até ter o ponto mais frio de um dia, mesmo de um dia quente. E assim é na natureza, assim é no corpo, assim é na nossa vida. Os chineses, eles se baseavam na medicina chinesa, tudo é baseado no Yin Yang, porque esse mecanismo, né, ele por si só já explicou o que eu falei sobre a homeostase, né, que é o processo que acontece no nosso corpo. Esse mecanismo está presente em tudo, ele permeia tudo, né, e isso está muito presente na medicina chinesa quando nós estamos falando de tratamento. E aí entra uma outra coisa interessante relacionada a tratamento, né, tratamento e mudança. Quando a gente está falando sobre tratamento, né, que a gente quer corrigir o que causou a doença, nós precisamos necessariamente trabalhar, e eu trabalho muito isso em consultório, que alguns aspectos precisam ser modificados, que a mudança precisa acontecer se você deseja a cura. Não tem muito como correr disso, porque para que você tenha a cura, o remédio é o oposto, muitas vezes. O remédio é você... Se você está estressado, você precisa se acalmar. A gente naturalmente sabe disso. Então, você não pode ter resistência à mudança, porque a mudança muitas vezes é o que vai te trazer a cura. Se você resiste a ela, você está resistindo ao seu processo de cura, ao processo que vai tirar você daquele desequilíbrio, né? Se você está estressado, precisa descansar. Se você está cansado, você precisa reanimar o seu corpo, né? Depois de ter ali feito... Se você está num estado mais depressivo, você precisa se animar. Então, são todos os opostos que estão ali atuando. Quando a gente resiste a esse processo, a gente não quer a cura, a gente quer ali enxugar o gelo, né? Trabalhar só no sintoma. E aí, quando a gente trabalha somente no sintoma, né, a gente não vai para a causa, a gente fica adormecido. A gente passa a ter a experiência da vida limitada, né, porque a gente vai se embotando cada vez mais, a gente vai recusando os processos de mudança, né? E é muito presente isso na sociedade, porque nós temos um estilo de vida, né, um estilo de vida acelerado, um estilo de vida maluco de trabalhar, que é mais fácil, exatamente. A gente, a Poliana falou aqui que é mais fácil, né, a gente ficar na zona de conforto, exatamente, que é assim,
é a piscina fedida. Ela é quentinha, mas ela é fedida. Às vezes você prefere ficar nela do que sair, porque ela fede, mas pelo menos tá quentinho ali. Então você vai escolhendo isso porque não sabemos, né? Porque dentro de você, muitas vezes você já sabe que não vai dar para sustentar aquilo para sempre. Não vai dar para sustentar, por exemplo, o número de pessoas que sofrem com burnout, né? Não dá para sustentar uma rotina que favorece o burnout para sempre. Não dá para sustentar algo que está drenando a sua saúde física ou mental para sempre. Você pode remediar, mas aquilo não vai tratar a causa e não tem como sustentar isso para sempre. Se você desejar a cura, você precisa ter também internalizado que o processo de mudança vai acontecer, ele precisa acontecer, porque senão a gente não sai do lugar, né? Tudo na natureza muda e a gente não pode ter resistência quanto a isso. Deixa eu só ver que eu anotei algumas coisas para não me perder, porque eu sou o tipo de pessoa que vai falando e às vezes se perde. Eu acho que dentro do contexto de mudança também, entra Quando eu estava falando dessa questão do embotamento, né? A gente tem que entender que algumas escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas nos trazem prazer, né? Porque o embotamento, o tratar o sintoma, ele não é necessariamente ruim, a gente precisa cuidar do sintoma, né? Porque muitas vezes o nosso processo de alienação da nossa condição de saúde ou de algum problema que esteja acontecendo na nossa vida, ele é uma válvula de escape para você obter um prazer e conseguir se sustentar naquela situação, né? Então, eu tive um dia estressante, eu vou comer alguma coisa que eu quero, enfim. A gente até comentou isso várias vezes aqui em outros temas, né? A gente vai fazendo essas concessões. E é ok, a gente precisa ter prazer na vida mesmo, né? A vida ela não existe sem prazer. Quando a gente alinha o nosso propósito, né? A gente está atuando no nosso propósito, o prazer ele fica muito mais fácil de ser obtido, porque você já tem ali um porquê e um para quê que você está trabalhando ali, né? Você está, por exemplo, com um propósito de ajudar alguém. Então você tem mais chances de você sustentar as provações porque você tem algo maior, algo que faz você se sentir bem, né? Algo que faz você sentir que vale a pena, e aí por isso você sustenta a mudança, sustenta situações, né? Sustenta os infortúnios que acontecem, porque você está conseguindo ter essa coisa maior, essa coisa que é maior que você, né? Eu vejo que a mudança vem muito associada ao medo. Sim, exato. Muita gente só pensa que é necessário mudar. A gente está vendo isso com o próprio planeta, né, gente? Nós estamos passando por mudanças climáticas e, infelizmente, para muitas pessoas, a parte mental, sabe, as crenças, os paradigmas só mudam quando a água tá batendo ali no pescoço quase, né? Não tá nem no joelho, tá no pescoço já. E aí isso é ruim, porque dependendo da situação dá pra gente mudar, dependendo da situação dá pra se reverter o processo, mas às vezes não dá, né? O que a gente traz aqui no quesito de mudança com a saúde é que você faça essa mudança num período que não seja tarde demais. A gente depende da mudança quando... Exato, quando é para o nosso bem-estar, não tem necessidade de ter medo, mas ainda assim, às vezes a gente tem. Às vezes a gente ainda sente medo da mudança, mesmo de algo que vai ser bom, porque a gente tem às vezes aquele medo do primeiro passo, sabe? O medo de dar o primeiro passo, o medo de fazer
aquele trabalho ou aquela questão que você quer. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa sempre quis fazer aula de dança, vamos supor, mas sempre ficou protelando. Outro dia eu vejo, né? Outro dia eu vejo. Por quê? É o medo do novo, né? Ela tem o medo do novo e aí ela vai protelando. E às vezes aquilo ia trazer um bem para ela, ia fazer tão bem para todas as instâncias, né, do ser dela. Eu sou suspeita a falar porque a arte me cura e me curou todos os dias, assim. Então, às vezes a gente protela até aquilo que vai trazer um benefício enorme, porque a gente tem medo de dar aquele primeiro passo, né? Aquele ponto de partida. Mas aí na sociedade nós vivemos essa controvérsia, né? De que a gente muitas vezes quer algumas mudanças, mas ao mesmo tempo temos medo de outras, né? Temos medo de reformar a forma que a gente pensa, temos medo de reformar a forma que a gente enxerga o mundo. E tem muita coisa aí envolvida, né? Eu trouxe, inclusive, aqui uma indicação que eu vou ler um texto que é do Khalil Gibran, esse artista libanês, é um escritor, ele é sensacional, gente. Eu recomendo. Ele tem um livro muito famoso que é O Profeta. A literatura dele é incrível, ele escreve assim muito bem. Ele é um artista sensacional. E eu vou ler um texto aqui dele que é Estações. Tá? O que são as estações dos anos, se não seus próprios pensamentos mudando? A primavera é um despertar em seu peito, e o verão apenas o reconhecimento de sua própria fertilidade. Não é outono o antigo em você cantando uma canção de ninar? Aquela que ainda é uma criança em seu ser? É o que é, eu lhe pergunto, o inverno... Perdão. E o que é, eu lhe pergunto, o inverno, se não dormir muito com os sonhos de todas as outras estações? Eu acho legal como ele faz um paralelo sempre com a natureza e o nosso ser, né? Ele sempre tem esses pontos de metáfora dele. A gente é um ser que está em constante mudança, inclusive dos nossos pensamentos, e ele traz isso muito evidenciado no texto dele. A Aparecida comentou: penso que a insegurança é falta de coragem. Sim, a insegurança é falta de coragem. A insegurança, ela vem do desconhecimento, né? Às vezes a gente precisa, e eu faço isso em consultório muitas vezes, né? Eu peço para a pessoa realizar alguma coisa que ela precisa, e aí eu, no meu processo, eu não preciso falar só, né? Faça isso. Eu tenho que explicar por quê, porque aí eu vou fazendo o quê? Eu vou encorajando ela a ter aquele hábito. Olha, você vai fazer isso porque vai ser bom para o seu sono, vai ser bom para a sua parte física, dos seus músculos. Eu tenho que explicar tudo o que pode acontecer para que aquilo encoraje ela e ela tome esse primeiro passo, né? Vá atrás, siga com o plano, porque senão ela, muitas vezes, por não ser convencida, né, e entender aquilo, o conhecimento liberta, né? Então, se ela não entender por que ela está precisando realizar aquilo na vida dela, se ela não tiver esse convencimento interno através do conhecimento, ela não consegue, às vezes, dar esse primeiro passo. Muitas vezes a gente fica naquele, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E aí é que eu vou, né? Eu não sou a rua, eu sou a guia. O caminho é a pessoa que está trilhando. Eu vou lá, vai mais para cá, vai mais para lá, né? Ajusta isso, né? Olha para onde é o horizonte. E é interessante usar essa metáfora até por propósito, né? Se a gente pensar que o propósito da nossa vida é um objetivo a ser alcançado, um objetivo muito maior, ele é o quê? O horizonte no qual a gente está olhando, né? Eu quero chegar lá. Agora, o caminho a gente faz o quê? Trilhando. A gente está trilhando o caminho até chegar naquele horizonte. E para a gente trilhar esse caminho, a gente precisa de uma mentoria, a gente precisa estar ali em conjunto com outras pessoas para poder entender o que a gente precisa fazer, né? E esse é o objetivo do Cultive Ser,
né? A Poliana comentou, eu sou o Waze, exatamente. O terapeuta é o Waze. Ele fica lá, olha, vira aí, vira à direita. Mas a pessoa ela vai trilhando ali. Eu vou avisando, ó, tem polícia à frente, olha o radar, né? Se errar, recalcula, exatamente. E quantas vezes a gente tem que recalcular no processo, né? Aconteceu uma coisa, porque é isso, eu sou a maior prova. Quando você é terapeuta, você aprende a lidar com mudança na marra, porque você muitas vezes prepara, né? Eu, como tenho algumas coisas práticas na sessão, eu tenho que preparar, então eu vou lá pensando o que eu vou fazer com a pessoa, e aí a pessoa chega, a semana dela foi completamente diferente, aconteceu outra coisa, eu tenho que recalcular a rota do que eu vou fazer, do que eu vou indicar, do que vai... E é assim, eu aprendi a lidar com essa instabilidade, né? Então eu já nem preparo, eu tô meio que ali sabendo o que tá acontecendo, e daí eu vou e faço, né? Porque a gente tá o tempo inteiro lidando com essas incertezas, né? A gente nunca tá igual. Falo isso para os meus alunos também. Olha, você não é a mesma pessoa da semana passada, e eles experienciam isso. Eles falam, nossa, mas semana passada eu consegui fazer esse movimento, agora tá doendo. Eu falo, você não tá do mesmo jeito, você nunca tá do mesmo jeito. Isso não é ruim. O que você tem que fazer é acolher essa informação e ficar com ela. Entender ali, tá, o que tá acontecendo? Aí muitas vezes a pessoa, nesse pensamento, e foi porque eu fiz tal coisa e ficou dolorido o meu corpo. Ela entende, aí ela se apazigua aquilo, ela entra em paz com aquilo e fala, foi por isso. Não quer dizer que sempre a gente vai achar também uma resposta, mas isso ajuda a gente a ficar menos em conflito com o fato de que a gente não está igual o tempo inteiro. Isso vai fazendo a gente se sentir mais centrado. Vida é um improviso, exatamente, Aparecida. A vida é um improviso. E para a gente aproveitar cada vez mais a vida, a gente tem que saber lidar com esses improvisos, entender que eles acontecem, que eles fazem parte da nossa realidade, eles são a nossa realidade, né? A gente tem que viver cada vez mais o presente, porque é nele que a gente tem as certezas, né? Quando a gente pensa muito no futuro, ou a gente fica muito preso ao passado, nesses lugares, né, imateriais não existe certeza. Existe um referencial, mas não vai ter uma certeza. A certeza está no que você faz ali no presente, né? Em como você constrói a sua vida, como você lida com as coisas, como você reage às coisas. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu comentei aqui o que eu queria falar sobre o assunto, né, de hoje, que estendeu aí um pouquinho a live de ontem, né? Complementou a live de ontem. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Aproveitem aí um tempinho. Se não tiverem, eu vou deixar aqui essa recomendação do livro do Khalil Gibran, que é O Pequeno Livro da Vida. Ele está numa edição bem bonitinha. Ele é um livro que eu não peguei e fui lendo ele linearmente, apesar de você poder fazer isso. Eu geralmente pego, quando eu estou precisando de algum conselho, alguma reflexão, assim, eu pego ele e abro numa página aleatória e leio. E, incrivelmente, sempre bate com o que eu estava precisando entender, elucidar na minha cabeça. É muito interessante, é super maravilhoso, assim, o poder que uma poesia e a filosofia tem nas nossas vidas. E eu deixo também de recomendação o livro dele, que é O Profeta também. Vou abrir uma agora. Eu tinha selecionado a outra, mas eu vou abrir outra agora, que vai ser interessante. Conversa. Vamos ver o que tem para falar. Na verdade, falamos apenas com nós mesmos, mas, às vezes, falamos alto bastante para que os outros nos escutem. É isso. E realmente, eu estava aqui falando de mudança, né? É um tema que não pega só as pessoas para quem eu estou falando aqui, pega eu também, né? Todos nós, seres humanos. Acho, inclusive, que é a maior contradição nossa, né? A gente conseguir perceber que a natureza muda, as estações mudam, mas a gente não perceber as nossas e a gente ficar desconfortável com as nossas próprias mudanças. Então, fica aí
o recado do Khalil Gibran pra gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo conteúdo. Deixo aí o convite para você se inscrever no Semear, nessa aula que vai ter na quinta-feira. Vai ser super legal. Nós vamos falar dos 4 pontos críticos para você entender como a sua saúde funciona. E segue o Cultive C. Continua aí cultivando a saúde na sua rotina, certo? É isso. Um beijo a todos. Tchau, tchau. A Poliana lembrou aqui, ó, 5/10 às 20 horas. Isso mesmo. Venham todos. Tchau, gente.